Fala pessoal, professor Ramon Xavier falando, e nessa aula aqui nós vamos ver as propriedades dos quadriláteros. Nós vamos começar a estudar as propriedades dos quadriláteros. Vamos começar falando dos paralelogramos. E o que é um paralelogramo? Um paralelogramo é um quadrilátero onde os lados opostos são paralelos. Eu tenho aqui 4 exemplos, figura 1, figura 2, figura 3 e figura 4. O que são os lados opostos? Vamos ver aqui na figura 1. Nós temos 4 pontos, o A, B, C e o D. Quando nós ligamos os adjacentes ali, formamos esse quadrilátero. Ele tem um lado que vai do D até o A, tem um lado que vai do B até o C. Esses dois lados são opostos, estão um na frente do outro ali. Então, esses dois lados são paralelos. O lado AD é paralelo ao lado BC. Mas o que significa ser paralelo? Significa que a linha, a reta onde está cada um desses lados aí, quando a gente prolonga aí infinitamente, elas nunca se encontram. Quer dizer o seguinte, vou pegar aqui a reta BC e vou alongar ela aqui. Vai formar essa linha, ela continua infinitamente. Vou no lado AD e vou fazer a mesma coisa. Se eu continuar aqui, elas não vão se encontrar por mais que eu continue. Posso continuar infinitamente. Elas nunca vão se encontrar. A mesma coisa acontece quando a gente observa os lados CD e AB. Observa aqui, vamos lá. O lado que vai do ponto C até o ponto D é oposto ao que vai do B até o A, ou do A até o B. Os lados em vermelho são opostos. Como é um paralelogramo, esses lados em vermelhos aí são paralelos. Nós temos então que o lado AB é paralelo ao lado CD. A gente escreveu assim, AB paralelo, essas duas barrinhas assim, meio tortas, significa paralelo ao lado CD. E quando a gente está falando de segmento, coloca uma linhazinha em cima aqui, porque é o segmento que vai do ponto A até o ponto B, paralelo ao segmento que vai do ponto C até o ponto D. A mesma coisa acontece aqui na figura 2. A gente tem o EFGH, o lado EH é paralelo ao lado FG. Da mesma forma, o lado o lado FE é paralelo ao lado GH. A mesma coisa acontece na figura 3 e na figura 4. Os lados opostos são paralelos. E todos esses quadriláteros aqui têm os lados opostos paralelos, todos eles são paralelogramos. Então a gente define que todo quadrilátero que tem os lados opostos paralelos é denominado paralelogramo. Então, paralelogramo tem lados opostos paralelos. É isso. E a gente vai ver as propriedades desses paralelogramos aí. Vamos lá. Primeira propriedade. Está dizendo o seguinte. Em um paralelogramo, os ângulos opostos são congruentes. Aqui não estamos falando de ângulos opostos pelo vértice, tá? São os ângulos opostos dentro do paralelogramo. E o que é o ângulo oposto? É o que está do outro lado. O ângulo oposto é o que está do outro lado. Então vamos olhar aqui para a figura. A gente tem o paralelogramo ABCD. O lado AB é paralelo ao lado CD. O lado DA é paralelo ao lado CB. Aqui a gente tem ângulos opostos com a mesma medida. Significa o seguinte, a gente tem o ângulo D e o ângulo B. Eles são opostos. Então, significa que eles têm a mesma medida. A mesma coisa acontece com o ângulo A e o ângulo C. Então, significa que nessa figura aqui, a gente tem que o ângulo A é igual em medida, tem a mesma medida que o ângulo C. São congruentes. E o ângulo D, aqui, D, tem a mesma medida que o ângulo B. O que significa isso? Significa o seguinte, se o ângulo D medisse, por exemplo, 130 graus, isso significa que o ângulo B
também deve medir 130 graus. Se o ângulo A mede 50 graus, então o ângulo C também deve medir 50 graus. E você vai observar o seguinte, ó, que quando a gente soma todos os ângulos aqui, tem que dar 360 graus. Num quadrilátero, a soma dos ângulos internos tem que dar 360 graus. No triângulo é 180, no quadrilátero é 360, ok? Vamos para a segunda propriedade. A segunda propriedade está dizendo o seguinte: em qualquer paralelogramo, os lados opostos são congruentes. Os lados opostos são congruentes. Para ser paralelogramo, os lados opostos têm que ser paralelos. Consequentemente, os lados opostos vão ser congruentes, ou seja, vão ter a mesma medida. Então, a gente tem aqui um paralelogramo de lado DA, depois AB, BC e CD. O lado CD é oposto ao lado AB. CD é paralelo a AB. E DA é oposto a CB. Coloquei aqui em azul e em vermelho. Os lados azuis têm a mesma medida. Os vermelhos também têm a mesma medida. Quero dizer o seguinte, ó, que o lado DC tem a mesma medida que o lado AB. E o lado DA tem a mesma medida que o lado CB. Assim. O que significa isso? Significa que se aqui em cima mede 6 centímetros, o lado DC mede 6 centímetros, consequentemente o lado AB, que é o oposto, tem que medir 6 centímetros também. Se o lado CB medir 4 centímetros, aqui da direita, o lado esquerdo, que é o DA, também tem que medir 4 centímetros. Isso que significa ter os lados opostos congruentes. Mas a terceira propriedade está dizendo o seguinte para a gente: em qualquer paralelogramo, as diagonais cortam-se ao meio. Então, em qualquer paralelogramo, as diagonais cortam-se ao meio. O que é uma diagonal? Nós temos aqui o paralelogramo. Agora eu vou fazer um pouco mais, uma linha um pouco mais visível. Aqui, ó, DA, AB, BC e CD. Está aqui o nosso paralelogramo. Marquei as laterais dele. O que é a diagonal? A diagonal sai dos vértices opostos. Ó. Eu tenho o vértice D. O vértice D está ligado ao vértice C e ao A, mas não está ligado ao B no paralelogramo. Então a linha que liga o D até o B, vamos fazer ela assim, ó, do D até o B, é uma diagonal. E a que liga o C até o A também é uma diagonal. Então tem duas diagonais aí no paralelogramo. O ponto em que as duas diagonais se cruzaram ali, esse ponto M aqui no meio, é justamente o ponto médio dessas diagonais. Então eu tenho aqui DB é cortado no meio e forma o ponto M lá. E CA, que é a diagonal CA, também foi cortada no meio aqui e forma o ponto M. O que significa ser o meio? Quer dizer que do M para a direita tem o mesmo tamanho que do M para a esquerda. Como assim, professor? Vamos lá. Pega do D até o M. Do D até o M. Vai ter o mesmo tamanho, falando de segmento, bota a barrinha, vai ter o mesmo tamanho que do M até o B, porque é ponto médio. Então aqui, ó, M até o B. Então DM é igual a MB, porque cortou no meio. Da mesma maneira, do ponto C até o ponto M, tem que ter o mesmo tamanho que do ponto M até o A. Então as duas diagonais se cortam ali no meio. Então formam segmentos do mesmo tamanho. Do M para cima, M até o C tem o mesmo tamanho que do M até o A.
Todos os quadriláteros têm essas propriedades, todos. E a gente vai ver, então, nos próximos vídeos, as propriedades específicas de quadriláteros especiais, como, por exemplo, o retângulo, o losango e o quadrado. Então, essa videoaula aqui terminou e a gente se vê na próxima.